Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Queria agradecer ao bom Deus por mais um dia de vida, por estar na presença dEle. Queria trazer uma reflexão bíblica hoje, que está escrito em Romanos 2, capítulo 2, verso 17 ao verso 24. É uma reflexão bíblica que eu trago todo dia, mas antes de adentrar nessa reflexão bíblica, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, desse o like, porque isso ajuda a propagar e levar para mais pessoas que precisam de uma palavra, precisam de uma resposta da parte de Deus. E eu tenho a certeza que Deus vai falar conosco, não só com você, mas também comigo. A palavra de Deus que está escrito em Romanos 2, capítulo 2, verso 17. Eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousa na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz do que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas ao outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, que não deves furtar, e tu que dizes que não deves adulterar, e adulteras, tu que abomina os ídolos e comete sacrilégio, tu que te glorias na lei e desonra a Deus, pela transgressão da lei, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Como nós vimos na palavra de Deus, que está escrito em Romanos 2, nós entendemos que quem está falando sobre essa palavra de Deus, que está sendo instruído pelo Espírito Santo, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tem dupla nacionalidade. Ele, por parte de mãe, ele é judeu, e por parte de pai, ele é romano. Então ele tem dupla nacionalidade. E ele também é um cara muito instruído, muito capacitado naquele período. Ele estudava com Hilel, né, neto de Gamaliel, um dos homens mais sábios no período de Jesus. E ele conhecia acerca da lei. Ele sabia sobre a questão da palavra do Senhor, porque ele também é judeu. E ele também fez a circuncisão. Então ele compreende muito sobre o que ele está falando. Só que ele está trazendo uma palavra e ele está abrindo umas aspas para trazer um entendimento a questão da hipocrisia, porque ele fala, vocês que ensinam uma criança, mas porventura faz diferente, vocês que ensinam a palavra e porventura faz diferente, porque ele tem dito para nós, ao nosso coração, ao nosso espírito, a palavra do Senhor, que muitas das vezes há uma hipocrisia grande em questão tanto do evangelho como questão do mundo, porque muitas pessoas ensinam acerca do adultério, mas ele também comete adultério. Na ala do adultério, não é só a pessoa se relacionar com uma mulher, não é só a pessoa que é porventura casada, ela vem a ter relação com outro homem fora do casamento, chamado por muitos de relação extraconjugal. Não, ele está dizendo também da hipocrisia de também a pessoa dizer que porventura adora o Senhor e ele busca o Senhor, mas comete também um adultério espiritual, porque deixa de adorar o Senhor para adorar outros deuses. Então ele vem chamando a atenção que a palavra de Deus, e tanto nas nossas vidas, como também a lei dos homens, que é feito tanto pelos deputados, pelos senadores, pelos governadores, sancionado tanto pelo presidente, é uma situação que nós devemos estar atento, porque se porventura a pessoa faz uma lei, mas nem ela consegue cumprir ela, que isso caracteriza uma lei dos homens, os deputados vão lá e votam uma lei, só que nem eles conseguem cumprir essa lei. É característico numa hipocrisia. E também o evangelho, ou tanto na nossa forma de vida, ou também no evangelho, quando você tem uma situação adversa, que você tem que analisar a lei e cumprir a lei.
Porque, na verdade, ele está falando dos judeus, porque os judeus também, eles tinham muita hipocrisia de questões que acerca de adultério mesmo. Porque eles pressionaram Jesus a questão do adultério de uma mulher, só que eles exporam só a mulher, eles não chegaram a expor o homem. Onde que estava o homem? Porventura o homem estava escondido? Porventura a mulher, ela adulterou sozinha? Negativo, em forma nenhuma a mulher adulterou sozinha. Tinha um homem também. Só que muitas vezes a hipocrisia é tão grande que as pessoas escondem o mais forte e expõe o mais fraco. Muitas vezes na nossa vida, muitas vezes que acontece dentro do evangelho, ou também dentro da sociedade, é que a pessoa expõe a mais fraca e guarda a pessoa que é mais forte. Ela guarda a pessoa que é filha do pastor, filha do apóstolo, filho de um bispo, e ela expõe o membro, ela expõe a pessoa que é mais frágil. E aí, para que a sociedade venha julgar. Só que ela vive uma hipocrisia, porque nem ela consegue cumprir o que ela prega, nem ela consegue cumprir o que ela mesmo prega. E como é que a pessoa acredita? Ela prega uma palavra que nem mesmo ela cumpre. Isso caracteriza uma hipocrisia. Os judeus expunham a mulher dizendo: nós temos que apedrejar, nós temos que matar, porque ela cometeu um pecado, ela cometeu um adultério. Ela deixou seu marido e ela está se deitando porventura com o outro. Mas onde que estava o homem? Por que a religião deixou o homem de lado que estava lá? Porventura ele era grande, né? Porventura ele era uma pessoa de expressão na sociedade. O que vem acontecendo muito hoje é assim: expõe a pessoa que está mais frágil e você deixa a pessoa que é mais forte escondida. Mas Deus é tão justo que ele traz à tona. Tudo que está oculto, ele traz para ser revelado. O nosso Deus é tão grandioso, o Senhor Jesus é tão grandioso, que ele nos ensina a característica da palavra da lei. Ele ensina para nós que nós não devemos adulterar, tanto o adultério físico como o adultério espiritual. Você trocar a Deus por objeto, você trocar a Deus por uma pessoa, você trocar a Deus por, talvez você ama mais uma pessoa do que o próprio Deus, você comete um adultério espiritual, porque o primeiro mandamento, um dos mandamentos diz que era amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Se você não consegue amar nem a Deus, você vai ter dificuldade de amar o próximo, ou ter dificuldade de amar você mesmo. Por que ele centraliza o amor diante dele? Porque quando você ama a Deus, você quer obedecer a sua palavra, você quer obedecer a direção, você quer obedecer a lei. Você de forma nenhuma iria contra a lei, porque Deus que escreveu a lei, Deus que usa o seu profeta, o homem de Deus, usa Moisés para escrever a lei, para trazer a lei, para revelar para nós no Monte Sinai. E nós devemos compreender, entender que Êxodo 20, ele traz a importância da lei para nós adorarmos ao Senhor, não cobiçar a mulher do próximo, porque não adianta nada a pessoa pregar sobre não cobiçar a mulher do próximo, ele vai e cobiça escondido, né? Uma situação que somente Deus vê. Ele vai para corrigir alguém, mas na verdade ele nunca conseguiu corrigir a si próprio. É uma hipocrisia. Se nós prestarmos atenção, que ele diz no capítulo 2, no verso 22, tu que dizes que não se deve adulterar e adultera, tu que abominas os ídolos e comete sacrilégio, tu que se glorias na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei, olha o que ele tem dizido. Tu se gloria pela lei, tu fala tanto da lei, mas na verdade nem você consegue cumprir a lei. E muitas das nossas vezes, da nossa vida, nós devemos entender que a palavra de Deus é a maior revelação que nós temos. Muitas vezes o povo tem perecido por falta de conhecimento. Quando for liberada uma palavra, uma pregação, você precisa analisar a palavra. Você precisa ver se realmente é verdade o que as pessoas estão falando. Não é vergonha de modo nenhum você pegar, analisar a palavra e ver se está correto o assunto que as pessoas estão falando. Porque muitas vezes você está se enganando. Você está se enganando porque você está acreditando muito em algo e você está deixando muito a palavra de Deus de lado. Se nós fazemos uma reflexão na nossa vida, por diversas vezes, homens julga outros homens, né? Os juízes. O juiz, da sua forma, ele de modo algum ele pode julgar alguma causa pela pessoa. Ele tem que analisar a situação que ocorreu, porque ele também comete pecado. Mesmo ele sendo um homem da lei, ele também comete erros.
ele também comete falhas. Então ele vai analisar perante a situação, não perante a pessoa em si, porque a Bíblia diz que a medida que eu medido eu serei medido. Se eu julgar, eu também vou ser julgado. Porque tem muitas situações que estão ocultas que eu não sei. E às vezes nós vamos fazer a avaliação por cima, nós não entendemos que o único que pode julgar, que tem a capacidade de nos julgar, é o Senhor. Que Ele há de misericórdia para conosco. Então nós devemos entender que tanto a sociedade em si, eles fazem uma lei, mas nem eles conseguem cumprir a lei. Entendeu? Porque eles fazem a lei e eles tentam achar adjetivo dentro da lei para que eles possam sair da lei. Entendeu? Nem eles mesmos acreditam, porque há uma hipocrisia. Você cumpre, mas eu não cumpro. Você tem que fazer isso, mas eu não faço. Porque as pessoas se julgam superiores, né? Se julgam melhor que você, se julgam melhor do que eu, por causa de talvez uma situação monetária. Mas todos nós somos debaixo da lei perante ao Senhor, né? Nós falamos muito da graça, mas a graça, na verdade, ela nos quer mais, né? Porque a graça, ela exige mais de nós. Jesus, o próprio, veio para cumprir a lei, né? Ele não veio para abrogar a lei, ele veio para cumprir ela, a lei do profeta. Porque imagine um Deus que escreve a lei e depois ele não cumpre a lei. Seria um desencaixe na Bíblia. Ele próprio diz que ele cumpre a lei, porque foi ele mesmo que fez a lei. Ele que escreveu, né? Ele é a lei de Moisés. Porque se ele determinou a lei, porque ele precisava frear o homem. A lei, ela é escrita para frear a sociedade. Quando nós não tenhamos lei, fica essa bagunça, essa desordem que tem. Hoje mesmo, se nós pararmos para entender, hoje há um incentivo para que as pessoas roubem e furtem. Você pode ver muitos políticos que eles apoiam isso. E isso, na verdade, causaria uma confusão, uma desordem, porque se a pessoa, porventura, sair para roubar, para matar ou para destruir, coisa que é o ministério de Satanás, e o que vai acontecer? Uma desordem. As pessoas vão revidar e vão causar o que? Mais sangue, mais morte. E aí o sangue vai começar a clamar e Deus vai entrar com justiça. Quando Deus entrar com justiça, a mão do homem não vai conseguir intervir. Você pode ver que muitos desastres naturais estão acontecendo porque a lei do homem ela é uma lei muito hipócrita. Porque os próprios que fazem a lei, eles não conseguem cumprir. Eles são contra. Eles fazem a lei só para dizer que está fazendo, mas na verdade eles não querem nem cumprir, né? Porque eles mesmo próprios utilizam de situações que eles fizeram para que eles mesmo possam sair da lei. E nós devemos entender que a Bíblia era como um encaixe. Você viu que Deus em Êxodo 20, Moisés trazendo uma reflexão, Moisés trazendo a lei. Aí vem passando-se muito tempo, vem Paulo em Romanos, né, trazendo essa reflexão do entendimento. A Bíblia ela funciona como um encaixe. Ela é muito... Você vê vários autores diferentes falando o mesmo assunto, uma mesma conexão. E eu tenho certeza que a tua vida ela vai ser mudada. Mas também através do momento que você também obedecer também ao Senhor e obedecer também à lei dele. Muitas vezes você vai ser conflitado em dizer, isso é errado. Mas se nós pararmos para entender um pouco, Davi, mesmo sabendo que Saul estava fazendo algo errado, ele obedecia a ele. Ele não queria lutar contra ele. Porque mesmo sabendo que ele estava sendo perseguido por Saul, ele de maneira nenhuma queria lutar com Saul. E o que é uma rebelião em si? É quando você se rebela contra a autoridade. Contra Deus. Contra a autoridade. A Bíblia diz que toda autoridade é construída por Deus. Mas eles estão fazendo errado. Eles estão sendo pecadores. Isso aí não cabe a nós julgar. Isso aí cabe a Deus resolver. Nós temos que confiar no Senhor. Acreditar nele que tudo vai dar certo. Mesmo se um homem, porventura, prender nós inocentes, nós vamos dizer, Senhor, está nas suas mãos. Porque diante dessa situação eu sou inocente, eu não cometi nenhum erro. Mas essa pessoa cometeu.
mas ele cometeu, ele está me julgando de acordo com a situação. Se nós olharmos um pouquinho para Brasília, eu não gosto de comentar muito sobre política, porque se você fala muito sobre política, as pessoas já querem ir contra você, né? Você não pode dar opinião. Você pode até votar, mas você não pode dar opinião. É uma coisa que a gente não entende muito. Eles fazem a lei, muitas vezes, eles prendem pessoas injustamente, porque nem eles cumprem a lei. Porque eles já receberam milhões por isso, né? Você pode ver que nós estamos vivendo uma situação que um juiz só ele julga toda a nação. Ele condena, ele advoga e, e ele solta, ele prende um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, se nós pararmos para prestar atenção, de sociedade, ele também caracteriza também dentro do evangelho também, porque muitas pessoas também fazem também. Muitas vezes nós acreditamos em homens que nós pensamos, será que realmente é de Deus? Mas você tem que acreditar, dar um voto de crédito, mas colocar na mão do Senhor também, dizendo, se porventura ele falhar ou errar, ele é um ser humano e ele pede perdão para Deus. Se ele se arrepende do seu pecado, a vida segue. Lógico que você não pode passar a mão no ato. A pessoa ela vai responder pelo ato, mas o julgamento não cabe a mim. Eu não posso julgar, porque eu também sou um pecador e eu também sou passivo a cometer erros também. E a pessoa também é passiva a cometer erros. Mas se ela fez, ou se porventura ela se escandalizou, é para que os fiéis se manifestem. É porque se os fiéis estão ali em oculto, como você vai saber se a pessoa é fiel ou se não é? Então ela precisa se manifestar, né, acerca dessa situação. Que você vai compreender que realmente aquilo é de Deus, aquilo provém de Deus, aquilo não provém de Deus. E como nós somos seres humanos, nós somos sendo julgados a todo momento pelas nações reação. Uma certa vez eu ouvi um homem, ele estava bravo com a sua mulher. E eu falei pra minha esposa, não, ele deve ter acontecido algum problema com ele. Porque também já aconteceu comigo também. Às vezes um dia eu tava muito irritado, tava muito bravo. E tá quase pra explodir mesmo, mas a gente é um ser humano. A gente também é passivo a ser sentimento, a emoções. Nós não somos de fé, um robô que temos que comportar tudo bem o tempo todo. Nós também, às vezes, temos estresse, nós temos família, nós temos pessoas que muitas vezes nos maltratam, falam as palavras que nos abatem. Então também eu não posso julgar pelo que ele fez, ele cometeu ali. Eu tenho que deixar na mão do Senhor. Quando ele chegar em casa, ele vai dar uma baixada, a temperatura vai se relaxar. Nós temos que falar de um assunto muito interessante também, que é saúde mental, entendeu? Muitas vezes as pessoas estão se explodindo, se estourando, se aumenta muitos casos de depressão acerca de muitas coisas que têm acontecido, porque nós sabemos que tanto agora o Senhor Jesus está cada vez mais próximo da volta dele e o mundo espiritual sempre se movendo. As pessoas, nós podemos ver que há um movimento para algumas coisas acontecerem. A preparada do anticristo, né? O que caracteriza o anticristo? O espírito do anticristo já está na terra. É todos aqueles que são contra Cristo. Tem pessoas mesmo que ela consegue ela mesmo falar contra Cristo, pregar contra Cristo. Todas aquelas pessoas que são contra Cristo, contra a salvação de Cristo, contra ele ser Deus, né? Muitas pessoas não vão aceitar, principalmente o ateísmo, as pessoas não vão aceitar, né? E às vezes é até difícil você falar com essas pessoas, porque elas querem achar uma forma de não acreditar. A cabeça delas já foi formada, já foi a mentalidade, mas também nós devemos respeitar o espaço dela, tentar ajudar ela, também não forçar. Nós não devemos empurrar Jesus de goela abaixo, porque ele que trabalha no coração, na mente da pessoa, ele que convence o homem do pecado, ele que convence o homem a aceitar, ele convence o homem a permitir trabalhar, né, que Deus trabalhe na nossa vida. Muitas vezes na nossa vida acontece muita coisa porque a gente não permite que Deus trabalhe na nossa vida. Nós às vezes não temos paciência. Eu mesmo sou um cara um pouco impaciente, eu não tenho muita paciência para esperar, para aguardar o tempo. Às vezes eu quero fazer tudo de uma vez. E às vezes o tempo de Deus ele
Não é que é rápido ou lento. Só que nós temos que entender que Deus não é preso dentro do tempo. Nós somos presos dentro do tempo. Nós nascemos, damos frutos, multiplicamos, crescemos, e aí vem uma hora que nós morremos. Não, Deus ele é eterno. Então ele pode agir agora, pode agir com 20, pode agir com 30, com 50, com 60 anos, com 70, com 80. Para Deus não há um tempo preso para ele. Né? Ele pode visitar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta geração. E ele sabe do futuro, porque ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então ele conhece tudo na nossa vida, ele sabe o que possa fazer na nossa vida. E nós devemos entender que há um movimento e tem acontecido algumas coisas. E até a própria terra mesmo tem cobrado. Mas é onde que a malignidade está se aumentando muito. O mau caráter. Hoje é difícil você achar uma pessoa que tem uma palavra, que honre a sua palavra. Porque já se acostumaram muito com as pessoas que davam a sua palavra, e depois ela descumpria, né? E aí fica até difícil você acreditar. E às vezes eu tenho tentado dar voto de confiança para muitas pessoas, mas às vezes é difícil, porque as pessoas falam para você e depois quando você vira as costas, elas perdem a credibilidade, porque é o mau caratismo dela, ela já tem isso dentro. Na verdade, ela só expôs o que ela já sempre foi. Eu queria agradecer a Deus, queria fazer uma oração para que Deus possa abençoar. Pai, nós te exaltamos e te bendizemos. Entendemos, meu Deus, que todo dia você tem nos agraciado com a sua palavra, com a sua misericórdia, com o seu entendimento dentro de nós. Eu sei que tem períodos difíceis que muitas das pessoas passam. Também nós não devemos julgar. Talvez essa pessoa, meu Deus, que está do outro lado assistindo esse vídeo, ela tenha passado por situações adversas, ela nem tenha acreditado na vida mais. Ela tem, na verdade, só sobrevivido, Senhor. Passando um dia, o outro, talvez de uma forma com dor, com sofrimento. Ajude ela, Senhor. O Senhor diz, o meu fardo é leve. Meu Deus, alivia ela desse fardo. Ajude ela. Mostre para ela que ela é um ser humano, que ela também erra, que ela também falha. Que muitas vezes nós tentamos ser perfeccionista, ser perfeito, mas nós não somos perfeitos. Nós erramos, nós falhamos, nós pecamos. Nós somos pessoas. Muitas vezes nós trazemos a nossa própria fraqueza. Nós expomos a nossa fraqueza, porque nós somos ser humano. Mas o Senhor nos agraciou com o teu sangue poderoso e com a tua salvação. Quero agradecer ao bom Deus por mais um dia. Eu quero dizer, fica todos na paz do Senhor Jesus. Fica com Deus. Um forte abraço.